11 sinais bizarros de deficiência de vitamina D que você não conhece e que você não pode ignorar. A vitamina D é um micronutriente muito importante para diversas funções do nosso corpo, mas ainda assim, bilhões de pessoas ao redor do mundo têm deficiência de vitamina D. Isso acontece porque, primeiro, poucos alimentos têm vitamina D e a maior parte da vitamina D do nosso corpo é produzida pelo contato da pele com o sol. E quem é que pega sol? Hoje as pessoas ficam muito em casa, fica todo mundo vendo TV, vendo Netflix, não sai para a rua. E um grande problema é que é difícil diagnosticar clinicamente a deficiência de vitamina D, porque ela se manifesta de diversas formas. Então hoje eu vou te mostrar quais são esses sinais bizarros de deficiência de vitamina D. Nós vamos ver tudo isso hoje. Vou mostrar para você poder ficar por dentro das nossas notícias aqui, das nossas informações. 11º sinal bizarro de deficiência de vitamina D, que é um sintoma, dores musculares. A vitamina D, ela tem uma participação importantíssima na nossa função muscular. Quando ela é metabolizada, ela entra nos músculos e ajuda a garantir uma contração muscular ideal. Se você sente dores musculares sem motivo aparente, isso pode ser falta de vitamina D. Inclusive, muitas vezes, quando a dor muscular não responde muito bem aos tratamentos usuais, isso também pode ser um indicativo de que você está com deficiência dessa vitamina. 10º sintoma: dores nos ossos. Embora os seus ossos parem de crescer depois que você chega à idade adulta, o tecido ósseo antigo ele é regularmente substituído por um novo. Então, o seu osso ele se destrói e se reconstrói, se destrói e se reconstrói. E a vitamina D é essencial para que o tecido ósseo se renove corretamente. A deficiência de vitamina D pode deixar os ossos moles, o raquitismo, aquela pessoa que fica com as pernas arqueadas. Além disso, também pode causar osteomalácia, que é um fator de risco para osteoporose. Então, a vitamina D, quando em falta, pode causar essa dor óssea, que é uma dor penetrante e que costuma ser menos concentrada num local só, ao contrário da dor muscular, que geralmente é concentrada num local específico e agravada pelo exercício físico. 9º sintoma: fadiga, cansaço, que é um sintoma normalmente ignorado, porque pode ser atribuído a diversos motivos. O cansaço pode ser desde falta de sono até câncer, falta de sono, como eu falei, ou a deficiência de alguma vitamina, como a vitamina D. E ela é necessária para que a gente produza energia, tá bom? E essa cansaço, essa fadiga, esse cansaço, eles podem ser ruins, porque podem fazer com que a gente adote comportamentos prejudiciais. Pode fazer com que a gente fique sedentário, com que a gente não queira sair de casa, com que a gente não queira fazer atividade física. Então, se você estiver cansado, atenção, pode ser deficiência de vitamina D. 8º sintoma: perda de resistência ao exercício físico. Você conseguia pegar, digamos, 10 quilos e agora você não consegue pegar nem 5. Isso também pode ser falta de vitamina D, porque, como eu falei, ela é fundamental para a contração muscular. 7º sintoma: você ficar triste, você ficar com um humor mais deprimido. Além de ser importantíssima para a saúde cerebral, a vitamina D influencia o seu humor. A área do cérebro responsável pelo humor tem receptores para a vitamina D. Então, essa vitamina pode aumentar a quantidade de neurotransmissores, como as neuroaminas, que possuem um papel muito importante na regulação do seu humor e do seu bem-estar. Se você tiver com falta de neuroaminas, em tese, isso pode fazer com que a pessoa se sinta para baixo e até mesmo deprimida. É por isso que no inverno de países frios, que tem menos sol e, consequentemente, tem mais deficiência de vitamina D, a gente observa mais depressão, que é o que a gente chama de depressão sazonal.
E possivelmente essa depressão sazonal está relacionada à queda dos níveis de vitamina D, tá bom? Sexto sintoma, problemas para dormir. A vitamina D influencia no seu sono, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente como isso acontece, mas provavelmente também tem relação com os receptores para a vitamina D no cérebro. Quinto sinal, suor excessivo na cabeça, face e pescoço, que a gente chama de hiperidrose crâniofacial, que se dá pela hiperestimulação das glândulas sudoríparas ou por alguma irritação neuromuscular. Quando o seu corpo ultrapassa 37 graus, é normal transpirar para que você recupere, para que você retorne à temperatura adequada para o funcionamento do seu organismo. Além disso, o suor também elimina toxinas e resfria o corpo. Se você está suando apenas na cabeça, na face e no pescoço, enquanto o resto do corpo está seco, isso também pode indicar uma deficiência de vitamina D. Quarto sinal, e esse aqui é importante, esse aqui é uma queixa muito comum, tanto em homens quanto em mulheres, mas principalmente em mulheres, que é a queda de cabelo. Então, o crescimento dos folículos capilares, que é onde o nosso pelo, o nosso cabelo cresce, ele é estimulado pela vitamina D. Quando saudáveis, os folículos mantêm o volume capilar. É claro, é normal a gente perder um pouco de cabelo quando envelhece. Então, hoje eu estou com 31 anos, quase 32. Eu tenho menos cabelo do que quando eu tinha 20 anos. Ainda tenho bastante, mas não tenho tanto cabelo quanto antes. Então, a queda de cabelo pode ser, sim, deficiência de vitamina D. Por esse motivo, quando estamos investigando uma alopécia, quando estamos investigando uma queda de cabelo, uma queixa de queda de cabelo, é mandatório, obrigatório, solicitar o exame de vitamina D, ok? Então, vitamina D tem que pedir, vitamina B12, zinco, tem que investigar sífilis, então tem todo um protocolo para avaliar as causas da queda de cabelo, tá bom? Terceiro sinal, cicatrização lenta de feridas. A vitamina D é fundamental para reconstruir a pele lesionada e a deficiência pode causar cicatrizes mais pronunciadas, muito por causa dessa lentidão de cicatrização. Segundo sinal, tonteira. Vitamina D é muito importante para o bom funcionamento do nosso ouvido, da nossa orelha, que é justamente o que regula o nosso equilíbrio. O ouvido interno, ele tem receptores de vitamina D que mantêm o balanço adequado de cálcio na região. Quando os cristais de cálcio do seu ouvido interno são deslocados, você pode ter uma sensação de tontura ou de que está tudo girando. E também pode ter náusea, por exemplo. Essa condição, que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, também costuma estar associada à falta de vitamina D. Essa vertigem é aquela que o pessoal faz a manobra, né? O pessoal deita, faz a manobra, recoloca os cristais no lugar e, em tese, a gente observa uma melhora da tonteira. E o nosso primeiro sinal são os problemas cardíacos. A falta de vitamina D pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Por quê? Deficiência de vitamina D está associada à hipertensão, à elevação da pressão arterial, o que aumenta o risco de AVC e também de infarto. Pessoas com deficiência de vitamina D têm maior risco de desenvolver a forma grave dessa doença. E as infecções por si só, elas também costumam depletar, diminuir os seus níveis de vitamina D. E o nosso primeiro sinal bizarro é a redução da capacidade e das funções cognitivas do corpo, né, do sistema nervoso central. A função cognitiva, basicamente, é a sua inteligência, a sua capacidade para resolver problemas, o seu raciocínio. A forma biologicamente ativa da vitamina D tem efeitos neuroprotetores, ajudando a preservar a saúde dos seus nervos, o que é muito importante para manter o funcionamento cerebral adequado. A deficiência de vitamina D é um fator significativo na redução da habilidade cognitiva. E baixos níveis de vitamina D estão associados a maiores riscos de demência, como a doença de Alzheimer. E adultos com falta de vitamina D têm 4 vezes mais chances
de perda cognitiva. Pessoal, vitamina D é muito importante. Tem um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2 parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer. E também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$ 80, você vai pagar R$ 39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90, de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e, pior, além disso, também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso. Então, pessoal, eu estou assumindo esse risco aqui hoje por você, porque eu sei que você, quando ler o livro, quando colocar em prática, você vai começar a observar grandes melhoras na sua vida e na sua saúde.